E hoje vamos estudar radiciação. Quero mostrar para vocês o que é radiciação e qual é a relação da radiciação com a potenciação. Vou mostrar para vocês como fazer racionalização de denominadores, como fazer inclusão de elemento externo no radical, como fazer soma de radicais, como fazer multiplicação de radicais e como fazer divisão que contenham radicais. O primeiro tema que eu vou mostrar para vocês é radiciação. O que é a radiciação? Nós dizemos que a radiciação é a operação inversa da potenciação. Porque na potenciação eu tenho a base, tenho o expoente e tenho a potência, ou seja, 4 é uma potência de 2, porque 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Se a radiciação é a operação inversa da potência, isso significa que a raiz de 4 com o índice 2 aqui, a raiz quadrada, é igual a 2. Veja que aqui eu tenho um 2, coloco o expoente e chego na potência. Se eu quiser descobrir qual é a raiz dessa potência aqui, eu coloco ela embaixo de um radical que tem um índice 2 e vou descobrir que essa raiz é igual a 2. Em uma operação, eu estou indo da raiz até a potência. Na outra operação, eu tenho a potência e quero descobrir quem é a raiz. Só que não são utilizados os mesmos nomes na potência e na radiciação. Aqui na potência, esse 2 aqui é o que nós chamamos de base. Esse outro 2 que está aqui em cima nós chamamos de expoente. E esse 4 aqui, que é o resultado da potenciação, nós chamamos de potência. Já aqui na radiciação, este 2 aqui nós chamamos de raiz. Aqui ele é a base, aqui ele é a raiz. Este 2 aqui que está aqui no índice do radical nós chamamos de índice. E o 4 que está aqui dentro do radical nós chamamos de radicando. Veja, a potência aqui na potenciação é o radicando aqui na radiciação. O expoente aqui da potenciação é o índice aqui da radiciação. A base aqui da potenciação é a raiz aqui na radiciação. E essas mudanças de nomes aqui às vezes confundem você. Eu tenho a base, o expoente e a potência. Aqui eu tenho a raiz, o índice e o radicando. Este símbolo aqui não está na potência. Esse aqui é o que nós chamamos de radical. E é por isso que nós chamamos de operação inversa. Na potenciação, eu parto aqui da base e chego até a potência. Já na radiciação, eu parto da potência e chego na base, só que com outro nome. Esse 4 aqui não chamo mais de potência, chamo de radicando e quero chegar até a raiz. O mesmo acontece se eu tiver 3 ao cubo. 3 ao cubo é igual a 27. Se eu quiser fazer raiz cúbica de 27, ela é igual a 3. Por quê? Porque 3 elevado ao cubo eu chego em 27, então a raiz cúbica de 27 é 3. Pelo mesmo motivo desse primeiro exemplo aqui. Esta aqui é a base, esse aqui é o expoente e essa aqui é a potência. Já que este aqui é o índice, este aqui é o radicando e esta aqui é a raiz. E esse aqui é o símbolo do radical. Fazendo de forma generalizada, como está aqui em cima, se eu tenho uma raiz de A com índice n igual a B, isto significa que meu B elevado a n é igual a A. Tenho uma raiz enésima aqui de A igual a B, então esse B elevado à enésima potência é igual a A, como esses dois exemplos aqui que eu mostrei para vocês. Beleza? E agora eu vou mostrar para vocês racionalização de denominadores. Denominadores são os valores que ficam embaixo aqui da fração. E eu preciso fazer a racionalização desses valores. Por que eu preciso fazer a racionalização desses valores? Na verdade, hoje não precisamos tanto assim, porque essa operação era utilizada quando ainda não existiam as calculadoras científicas. Hoje as calculadoras já vêm com os valores de radiciação e com isso não tem mais tanto problema assim que uma radiciação esteja no denominador. Mas antigamente você dividir 1 sobre uma raiz de 2 era muito mais difícil do que você fazer uma raiz de 2 dividido por um número inteiro, ou seja, ter um denominador aqui que seja um número inteiro, que seja um número racional. Quando nós falamos racionalização, significa que eu vou pegar este valor aqui, que é um valor irracional, isso aqui é uma raiz quadrada de um número primo, e vou transformá-lo em um valor racional sem mudar o valor dessa expressão numérica. Eu tenho aqui 1 sobre raiz de 2, e eu preciso mudar o valor desse denominador aqui sem mudar o valor da fração inteira. Como é que eu posso fazer isso? Você faz isso multiplicando raiz de 2 sobre raiz de 2. Veja que raiz de 2 sobre raiz de 2 é igual a 1, porque qualquer número dividido por ele mesmo resulta em 1. E o 1 na multiplicação é o elemento neutro. O que é o elemento neutro? Eu tenho 1 sobre raiz de 2. Se eu multiplicar isso aqui vezes 1,
ele é igual a 1 sobre raiz de 2. Não muda o valor da expressão, porque eu estou multiplicando pelo 1 e qualquer valor multiplicado pelo 1 é ele mesmo. Então, se eu pegar esse valor aqui e multiplicar por um valor equivalente a 1, a expressão terá o mesmo valor. E é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou pegando 1 sobre raiz de 2 e estou multiplicando por 1, só que eu estou escrevendo 1 como raiz de 2 dividido por raiz de 2. E por que eu fiz isso? Porque fazendo assim, agora eu posso fazer 1 vezes raiz de 2, isso aqui vai dar raiz de 2, e aqui embaixo, raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 2 elevado ao quadrado. Na multiplicação de frações, eu multiplico o de cima com o de cima e multiplico o de baixo pelo de baixo. Aqui deu raiz de 2 sobre raiz de 2 ao quadrado. Se essa raiz aqui não aparece um índice, subentende-se que é uma raiz quadrada, ou seja, o índice aqui é 2. E se aqui tem um índice 2 e aqui fora eu tenho um expoente 2, eles dois se cancelam. Isso aqui vai resultar em raiz de 2 sobre 2. Joilson, por que esse índice se cancela com essa raiz? Porque na raiz quadrada eu tenho raiz quadrada de 2. Esse 2 aqui ele tem um expoente 1. Nós não colocamos porque 2 elevado a 1 é 2, eu não preciso colocar esse expoente aqui. Mas quando eu transformo isso numa potenciação, eu tenho 2 elevado a 1 sobre 2. É assim que eu escrevo uma raiz quadrada em forma de potenciação. E se eu vou colocar esse 2 elevado a 1 sobre 2 ao quadrado, aí eu teria uma propriedade da potência, né, que eu multiplico esses dois valores aqui. Por exemplo, 2 ao quadrado elevado ao quadrado. Isso aqui é igual a 2 elevado à quarta. Porque 2 ao quadrado é 4, que elevado ao quadrado é igual a 16. E 2 à quarta é igual a 16, porque 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16. Isso aqui é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é o mesmo que 2 à quarta. Então, se eu tenho um valor aqui que está com expoente dentro de um parêntese e eu tenho um outro expoente aqui fora, eu posso fazer a multiplicação desses dois expoentes aqui. 2 vezes 2 é 4, que é o mesmo que eu faço aqui, olha. 2 elevado a 1 sobre 2 vezes 2. Isso aqui será 2 sobre 2. E isso é igual a 2 elevado a 1, que é igual a 2. É por isso que se eu tenho uma raiz quadrada, o índice é 2 aqui, e está elevado ao expoente 2, eu cancelo esse radical com esse expoente, vai sobrar somente o que estiver dentro da raiz. Então, o resultado da racionalização de 1 sobre raiz de 2 será raiz de 2 sobre 2. Aqui eu tenho 1 sobre raiz de 2, só que o índice é 3, ou seja, é uma raiz cúbica de 2. Como eu faço essa racionalização? Se eu fizer o mesmo procedimento que eu fiz ainda agora, eu coloco aqui raiz de 2 sobre raiz de 2, coloco aqui um índice 3 e coloco aqui um índice 3. Aqui em cima eu terei raiz de 2, que é raiz cúbica, dividido por raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2. Aqui eu terei raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado. Eu posso eliminar esse radical com índice 3 por causa desse expoente 2 aqui? Eu não posso fazer essa eliminação, porque este índice aqui é diferente desse expoente. Eu só posso fazer a eliminação do radical se o índice for igual ao expoente. Então, esse passo que eu fiz no exemplo anterior aqui, eu não posso repeti-lo para esse exemplo, porque o índice da raiz é diferente. Aqui eu tenho o índice 2 e aqui eu tenho o índice 3. Por causa disso, eu tenho que colocar aqui raiz de 2 com índice 3. Aqui eu coloco raiz de 2 com índice 3. Só que eu preciso elevar isso aqui ao quadrado, tanto embaixo como em cima. Para que isso aqui resulte em 1, o que eu colocar aqui embaixo eu tenho que colocar aqui em cima. Então, eu tenho que raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado dividido por raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado. Isso aqui resultará em 1. Então, isso eu posso fazer. Aí, daqui eu ficarei com 1 vezes raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado dividido por raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado. Aqui tem o expoente 1, né? Está elevado a 1, ele não aparece porque vai ficar o mesmo valor. E aqui eu tenho ao quadrado, isso significa que o resultado é raiz cúbica de 2 ao cubo. Por que, Joilson, que ficou raiz cúbica de 2 ao cubo? Porque eu tenho uma vez aqui a raiz cúbica de 2, estou multiplicando por raiz cúbica de 2 ao quadrado, significa que aqui são 2 vezes raiz cúbica de 2. Raiz cúbica de 2. Aqui eu tenho 2 vezes raiz cúbica de 2 e aqui eu tenho uma vez raiz cúbica de 2. Isso me dá raiz cúbica de 2 ao cubo.
E assim eu tenho aqui um índice que é igual ao expoente. E se o índice é igual ao expoente, eu posso eliminar o radical, como eu mostrei para vocês agora há pouco. Isso aqui resultará em raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado dividido por 2. Eu tinha aqui um denominador que era um valor irracional e agora eu tenho um denominador de valor racional. Eu já fiz a racionalização do denominador. Mas aqui em cima eu ainda posso fazer mais uma operação. Se eu tenho raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado, essa raiz cúbica aqui eu posso escrevê-la em forma de potência, que é 2 elevado a 1/3. Por que 1/3? Porque o expoente do 2 é 1 e o índice da raiz é 3. Então fica 1 sobre 3. Isso aqui está elevado ao quadrado. Fazendo a multiplicação aqui dos expoentes, eu terei 2 elevado a 1/3 vezes 2. Isso é igual a 2 elevado a 2/3. Agora eu devolvo para a raiz. Como eu devolvo para a raiz? O que está no meu denominador aqui é o índice da raiz. O que está aqui no meu numerador é o expoente do 2. Então, o que está no meu denominador é o índice da raiz. Isso aqui será a raiz cúbica. E o que está no meu numerador é o expoente do 2. Isso aqui é 2 ao quadrado. Isso é raiz cúbica de 4. Então, este valor aqui, raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado sobre 2, é igual a raiz cúbica de 4 sobre 2. Aí você me pergunta, Joilson, sempre que eu tiver uma raiz onde esse expoente esteja aqui fora do parênteses, eu posso jogar ele direto aqui para o meu radicando? Pode. Esse desenvolvimento que fizemos aqui, ele mostra por que você pode pegar esse expoente que está fora do parênteses e levar ele aqui para dentro da raiz, colocando ele aqui no radicando. E com isso, o resultado dessa racionalização aqui fica raiz cúbica de 4 dividido por 2. E é assim que você faz racionalização de denominadores. Tanto faz se é raiz quadrada, raiz cúbica, raiz sexta. O que você precisa fazer é sempre fazer uma racionalização para que o expoente aqui de fora do parênteses fique o mesmo valor do índice aqui da raiz. Depois disso você elimina aqui o radical e se precisar você faz mais alguma operação que dê de fazer aqui em cima, como nós fizemos nesse caso aqui, para ficar o raiz cúbica de 4 sobre 2, beleza? É assim que você faz racionalização. Já vimos radiciação, já vimos racionalização, agora veremos inclusão de elemento externo. Eu tenho aqui dois elementos que são externos ao radical e eu quero saber como é que eu faço para incluí-los nesse radical. Eu tenho aqui 3a vezes raiz cúbica de 3a. O índice aqui é 3. Como eu faço a inclusão desses dois valores aqui? Se eu tenho uma raiz quadrada de 4, por exemplo, isso aqui é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado. Esse índice elimina com esse expoente. Isso aqui fica igual a 2. Raiz quadrada de 4 é 2. Perceba que o que me permite tirar esse 4 da raiz e ele resultar apenas em 2 é que esse 4 ele é um 2 ao quadrado. Ele tem um expoente 2 aqui, olha. Esse expoente 2 ele se cancela com esse índice e sobra somente o 2 aqui fora, ou seja, somente a base aqui dessa potenciação. Então, se o que me permite tirar esse 2 debaixo dessa raiz é esse expoente 2, se eu quiser incluir qualquer elemento dentro da raiz, basta eu colocar um expoente aqui que seja igual ao índice da raiz. Ou seja, isso aqui eu posso fazer raiz cúbica. Esse 3 aqui eu quero colocar dentro da raiz, então eu vou colocar ele 3 ao cubo. Este A aqui eu quero colocar ele dentro da raiz, então será A ao cubo. E vou deixar os dois valores que já estavam dentro da raiz, 3 vezes A. Veja que se esses dois valores aqui estão embaixo da raiz com esse expoente 3, significa que basta eu eliminar esse expoente e eles dois saem da raiz. Logo, esta expressão aqui é igual a esta expressão aqui. Depois que eu conseguir colocar os dois para baixo da raiz, basta eu fazer as operações. Eu tenho raiz cúbica, 3 ao cubo, 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3, isso aqui é igual a 27. Multiplico A ao cubo vezes 3 vezes A. Posso organizar tudo aqui dentro da raiz, raiz cúbica. 27 vezes 3, isso aqui é 81. A ao cubo vezes A, isso aqui é A quarta. Então, o resultado de 3A vezes raiz cúbica de 3A, se eu estiver querendo incluir esses valores externos para dentro dessa raiz, o resultado disso é raiz cúbica de 81 vezes A quarta. Por que isso? Porque esse 81 aqui é o mesmo que 27 por 3. Esse A quarta é o mesmo que A ao cubo vezes A. E esse 27 aqui é 3 ao cubo,
que esse 3 ao cubo vezes a ao cubo, se eu cancelar esse índice com esses expoentes, saem os dois da raiz, vai ficar 3a vezes raiz cúbica de 3a. Então, resumidamente, se eu quero incluir qualquer valor para baixo de um radical, basta eu colocar nesse valor que eu quero incluir o expoente de valor igual ao índice do radical, igual como nós fizemos aqui nesse exemplo, beleza? É assim que você faz inclusão de elementos externos a um radical. E agora eu vou mostrar para vocês como fazer soma de radicais. Eu tenho aqui raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 8 e raiz quadrada de 50. Quanto é raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 8 mais raiz quadrada de 50? Colocando aqui em cima, raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 8 mais raiz quadrada de 50. E a primeira pergunta é como eu sei que isso aqui é uma raiz quadrada, se não está aparecendo o índice aqui da raiz. Toda vez que você encontrar uma raiz que não aparece um índice, subentende-se que esse índice aqui é 2. Aqui é 2 e aqui é 2. Porque quando você tem essa raiz que não aparece um índice, você entende que é uma raiz quadrada. E se é uma raiz quadrada, o índice dela é 2. Para fazer essa operação, eu preciso encontrar aqui no meu radicando, ou seja, aqui dentro desse radical, dentro dessa raiz, eu preciso encontrar valores que tenham o expoente 2. Esse aqui eu não consigo encontrar, porque 2, aqui o expoente será 1. Então eu repito ele aqui, ele não vai mudar. Que vai ficar raiz de 2, raiz quadrada de 2. Mais o 8, eu consigo encontrar algum valor aqui que tenha o expoente 2? O 8 eu posso escrevê-lo como 2 vezes 4. E o 4 é 2 ao quadrado. Então aqui eu vou colocar raiz quadrada de 2 vezes 4. Mais, aqui nesse 50, tem algum valor que eu possa colocar aqui que tenha expoente 2? Aqui eu vou escrevê-lo como 2 vezes 25. Por quê? Porque o 25 ele é 5 ao quadrado, então aqui vai aparecer um expoente 2. Continuando aqui, eu vou colocar raiz quadrada de 2 mais. Aqui eu vou colocar raiz quadrada de 2 vezes o 4 é 2 ao quadrado, mais raiz quadrada de 2 vezes o 25 é 5 ao quadrado, que está o índice 2. Isso é igual o 2, continua aqui, raiz quadrada de 2 mais, se aqui tem um expoente 2, eu posso cancelar esse expoente com esse índice e tirar esse valor da raiz. Então, esse 2 aqui ele vai sair da raiz. Aqui vai ficar só 2 raiz de 2. Mais, a mesma coisa esse 5 aqui. Ele tem um expoente 2, eu posso eliminar esse 2 com esse índice. E esse 5 vai sair da raiz. Vai ficar 5 vezes raiz de 2. Veja, eu peguei o 2, mantive ele, porque não tem nenhuma operação que dê eu fazer que apareça um expoente 2 aqui. O 8 eu consigo fazer 2 vezes 4, porque esse 4 aqui é o mesmo que 2 ao quadrado. E o 50 eu posso fazer 2 vezes 25, que é o mesmo que 50. E esse 25 aqui eu posso escrevê-lo como 5 ao quadrado. Tudo que tiver o expoente 2 aqui, se isso aqui é multiplicação, tá? Nunca soma. Se isso aqui fosse 2 mais 2 ao quadrado, eu não poderia tirar esse 2 aqui debaixo do radical. Mas se é uma multiplicação, 2 vezes 2 ao quadrado, eu posso tirá-lo aqui debaixo do radical e colocar aqui fora. A mesma coisa acontece aqui. 2 vezes 5 ao quadrado, eu tiro esse 5 daqui e vai ficar 5 raiz de 2. Agora eu posso fazer a soma direta. Eu tenho 1 vezes raiz de 2 ao quadrado, mais 2 vezes raiz de 2 ao quadrado, tenho 2 aqui, né? Mais 5 vezes raiz de 2 ao quadrado. 5 mais 2 é 7, 7 mais 1 é 8. Então isso aqui é 8 raiz de 2 ao quadrado. Que eu posso fazer somente o 8 raiz de 2. Eu não preciso colocar o índice, porque quando não aparece um índice, já subentende-se que é uma raiz quadrada. A soma de raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 8 mais raiz quadrada de 50 é 8 vezes raiz quadrada de 2, beleza? É assim que você faz soma de radicais. Agora que já vimos a soma de radicais, eu vou mostrar para vocês como fazer multiplicação de radicais. Eu tenho aqui raiz quadrada de 10 vezes raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 10 vezes raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 5 é igual. Faça raiz quadrada de 10 vezes 2 vezes 5. Isso aqui será 10 vezes 2 é 20. 20 vezes 5 é 100. Isso aqui é raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 ao quadrado é igual a 100. Esse aqui é o resultado da multiplicação de raiz quadrada de 10 vezes raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 5. E por que eu posso fazer isso aqui? Porque se eu tenho raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 9, raiz quadrada de 4 é 2, vezes raiz quadrada de 9 é 3,
2 vezes 3 é igual a 6. Mas se eu pegar isso aqui, olha, raiz quadrada de 4 e multiplicar direto aqui por 9, isso eu tenho raiz quadrada de 36, 4 vezes 9 é 36, e raiz quadrada de 36 é 6. Veja que é o mesmo valor. Se eu fizer a multiplicação separada da raiz do primeiro valor vezes a raiz do segundo valor, é o mesmo que eu tirar a raiz quadrada da multiplicação deles dois direto aqui. Olha, eu posso colocar os dois direto para uma só raiz. E assim eu posso juntá-los ou separá-los. Aqui eu tinha duas raízes separadas que eu juntei. Mas a mesma coisa, se eu tivesse raiz quadrada de 36, eu poderia fazer que isso aqui é raiz quadrada de 4 vezes 9, que é igual a raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 9. Então isso aqui é uma propriedade da radiciação. Se eu tenho uma multiplicação de radicais, eu posso juntá-los embaixo de um só radical. E quando eu tiver um só radical, eu posso transformar isso aqui numa multiplicação e separá-los em dois ou mais radicais, desde que eu esteja tratando de multiplicação e nunca de soma ou subtração. Se for multiplicação, posso juntar ou posso separar. Se for soma, eu não posso fazer isso, eu tenho que calculá-los individualmente, beleza? E é assim que você faz multiplicação com radicais. E por fim, agora eu vou mostrar para vocês como fazer divisão que contém radicais. Eu tenho aqui 45 vezes raiz cúbica de 6, que está dividindo 3 vezes raiz cúbica de 2. Como eu faço essa divisão aqui? Primeiro, eu posso separar isso aqui em duas frações, 45 dividido por 3, vezes raiz cúbica de 6, dividido por raiz cúbica de 2. Por que eu faço essa divisão? Porque essa fração aqui, ó, eu multiplico o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. E isso aqui é igual a isso, porque vai ficar 45 vezes raiz cúbica de 6, que é numerador por numerador, e vai ficar 3 vezes raiz cúbica de 2, que é denominador por denominador. Daqui eu posso dividir 45 por 3, isso vai dar 15. Dividir em cima por 3, que dá 15, dividir embaixo por 3, que dá 1. Aí já não coloco mais aqui. Isso aqui está multiplicando raiz cúbica de 6 dividido por raiz cúbica de 2. Esse raiz cúbica de 2 aqui eu posso fazer um só denominador. Isso aqui ficará igual 15 vezes raiz cúbica de 6 dividido por raiz cúbica de 2. A partir daqui eu posso fazer a racionalização desse denominador. Já mostrei aqui como fazer a racionalização. Olha, se você não lembra mais, volta aqui que você vai ver como fazer racionalização de denominadores. Como esse índice aqui é 3, eu vou multiplicá-lo por raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado. Isso aqui é o denominador de raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado. Por que eu coloquei aqui ao quadrado? Porque aqui eu tenho já raiz cúbica de 2 uma vez. Isso aqui ao quadrado me diz que essa multiplicação aqui é raiz cúbica de 2 multiplicado duas vezes. Então, duas vezes daqui com uma vez daqui, isso aqui dá raiz cúbica de 2 ao cubo, que isso é o denominador da fração 15 vezes raiz cúbica de 6, vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado. O próximo passo, esse índice aqui é índice 3, esse expoente aqui é expoente 3, eles dois se cancelam. Aqui embaixo já vai ficar um denominador racional, vai sobrar somente o 2 aqui. Mas aqui em cima eu tenho 15 vezes raiz cúbica de 6, que está multiplicando raiz cúbica de 2 ao quadrado. Eu quero mostrar primeiro para vocês esse parêntese aqui, como você faz para resolver esse parêntese aqui. Eu tenho uma raiz cúbica de 2. Se eu quiser transformar essa radiciação numa potência, eu digo que este 2 está elevado a 1/3. O índice dessa raiz é meu denominador e o expoente deste 2 é o meu numerador. Eu faço que isso aqui é 2 elevado a 1/3. Essa é a forma que eu escrevo uma radiciação em forma de potência. E se eu tenho 2 elevado a 1/3, se eu elevar isso aqui ao quadrado, se ele for raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado, isso aqui é igual a 2 elevado a 1/3 elevado ao quadrado, que é o mesmo que eu fazer 2 elevado a 1/3 vezes 2, que é igual a 2 elevado a 2/3. Por que eu faço essa multiplicação aqui de expoentes? Pense que eu tenha 2 elevado ao quadrado, que está elevado ao quadrado. Isso aqui será 2 vezes 2
elevado ao quadrado. Isso aqui será 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 ao quadrado significa que é 2 vezes 2. Se eu tenho 2 vezes 2 elevado ao quadrado, significa que é 2 vezes 2, 2 vezes 2. Eu tenho isso aqui multiplicando duas vezes. Isso é o mesmo que 2 elevado à quarta. E esse 4 aqui é o resultado da multiplicação desses dois expoentes aqui. É por isso que uma propriedade da potenciação é você fazer essa multiplicação de expoentes. Então, meu 2 elevado a 1/3 vezes 2 é o mesmo que 2 elevado a 2/3. Voltando isso aqui para a radiciação, eu coloco o radical. O 2 está aqui. O meu denominador é o índice da raiz. E o meu numerador é o expoente aqui do meu radicando. Então, raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado é o mesmo que raiz cúbica de 2 ao quadrado. O expoente do parêntese, você pode trazer ele direto aqui para o expoente do radicando. Beleza? Por causa dessa operação que eu mostrei aqui para vocês. Então, o resultado disso aqui será 15 vezes raiz cúbica de 6 vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado, que é igual a 4, dividido por 2. Porque este índice se cancela com esse expoente, sobra somente o 2. Daqui eu tenho 15 vezes. Faço raiz cúbica 6 vezes 4, dividido por 2. Por que eu coloquei o 6 vezes 4 tudo embaixo de um só radical? Porque eu tenho aqui uma multiplicação de radicais que tem o mesmo índice. Aqui é raiz cúbica e aqui é raiz cúbica. 6 e 4 aqui será igual a 6 vezes 4. Isso aqui é igual a 15 vezes raiz cúbica de 24 dividido por 2. Acabou a operação aqui? Não, não acabou, porque isso aqui eu ainda posso fazer 15 vezes raiz cúbica. 24 é o mesmo que 3 vezes 8. 3 vezes 8. E por que eu estou escrevendo 3 vezes 8? Porque esse 8 aqui eu posso escrevê-lo em forma de uma potência que tem o expoente 3. Vou já mostrar para vocês. Isso dividido por 2. Daqui eu faço 15 vezes raiz cúbica de 3 vezes 2 ao cubo. Por que 2 ao cubo? 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Esse 2 ao cubo aqui tem o mesmo valor de 8. Isso está dividindo por 2. Daí basta eu fazer 15 vezes. Esse 2 aqui está com o expoente 3. Esse expoente 3 ele se cancela com esse índice. Se esse expoente cancela com o índice, esse 2 aqui sai debaixo do radical. Isso fica 15 vezes 2 vezes raiz de 3. Isso aqui é raiz cúbica, que está dividindo por 2. Por fim, esses 2 está multiplicando aqui em cima, eu tenho 2 dividindo aqui embaixo. Divido por 2 em cima, resta 1. Divido por 2 embaixo, resta 1. Isso aqui vai me resultar em 15 vezes raiz cúbica de 3. 15 raiz cúbica de 3 é o resultado dessa divisão. 45 vezes raiz cúbica de 6 dividido por 3 vezes raiz cúbica de 2. Esta é uma operação que você precisa fazer simplificação de frações, depois você faz racionalização, depois você faz aplicação das propriedades dos radicais, para que você possa chegar no resultado aqui de 15 vezes raiz cúbica de 3. Então hoje nós vimos radiciação, racionalização, inclusão de elemento externo, soma de radicais, multiplicação de radicais e divisão que contém radicais. Espero que vocês tenham compreendido, mas se você não compreendeu, coloque aí no comentário o que foi que você não compreendeu, que é para eu gravar um vídeo e tirar a dúvida de vocês. Beleza?